A gente agora está em Santa Fé. E parou onde? Lá em Santa Fé, alguém ia visitar vocês lá? A família ia, não ia? Olha, foi. A tia Mariquita foi uma vez. Nós moramos 9 anos lá. A tia Nair foi acho que umas 2 vezes. O meu pai e minha mãe foi uma vez. A tia Isaura foi mais, eu não me lembro quantas vezes. Ela ia, porque a Sueli passava as férias sempre com nós. Ela passava as férias lá. Ela foi mais vezes, quem foi mais vezes foi a tia Isaura. As outras nenhuma foram. E vocês ficaram lá até que ano? Até 69. Nós fomos para lá em 1960, ficamos até 69. E de lá vocês foram para onde? De lá nós fomos para Santo André. Por quê? Porque teu pai já não tinha mais serviço lá e o Marão chamou ele para ir trabalhar no posto, que ele estava fazendo no posto de gasolina, e era para o teu pai ir trabalhar lá no posto. E os meninos já estavam grandes, bom, eles estavam na escola, é lógico, né? Mas já podiam ir trabalhar também. Então nós fomos para lá. Fomos para lá e teu pai foi trabalhar no posto. Quem foi primeiro? Hã? E como é que foi essa viagem? Essa viagem foi assim, o teu pai foi com o caminhão de mudança e nós fomos de trem até a Estação da Luz. Aí o Marão pegou nós lá e levou para casa dele. Então, mas como é que foi essa história de trem? Conta a história do trem lá. A história da briga do Luiz Antônio. É. Então nós entramos no trem para ir para de tarde, à noitinha. E tinha. Você não lembra o dia? Não, eu sei. Não. E o mês, você não lembra? Deixa eu ver se eu lembro o mês. Tava frio ou tava calor? Tava calor. Tava começando o frio, que naquela época só tinha neblina lá. Era só neblina, não tinha sol. Então era frio. E onde nós estávamos em Santa Fé era um calor medonho. Como é que foi a história do trem? Então a história do trem foi que nós pegamos o trem lá em Santa Fé à noitinha, depois da janta. E a hora que nós entramos no trem, chegou uma turma de jogador de futebol. E ficaram fazendo farra para fora do trem. Eles não entraram no trem, estavam fazendo farra e mexendo. Tinha um dos jogadores mexendo com a Ana Maria, com tua mãe. Mexendo com ela. Ela estava dentro do trem e eles estavam fora. E o Luiz Antônio, o Paulo tinha ido lá para a sala de refeição, se ele estava andando lá no trem. E o Luiz Antônio estava sentado ali com nós. E ele de olho nos caras. E os caras falando e mexendo com ela. A hora que o trem apitou para sair, deu o primeiro apito, o Luiz Antônio levantou. Ele estava sentado, ele levantou. Quando deu o segundo apito, que o trem começou a andar, ele foi na janela do trem, pegou o homem, segurou o homem pelo pescoço e lascou um soco na cara do homem. Aí o trem já estava indo, eles não podiam fazer nada, né? Que adiantava eles correr atrás do trem, estava fechado, porta fechada e o trem andando, correndo. E aí veio o Paulo. Nossa, teve um negócio aí, um cara bateu num jogador lá do lado de fora, que vocês não viram? Eu vi, olha quem foi. Teu irmão. O cara tá mexendo com a tua irmã e ele bateu nele. E aí fomos, chegamos lá em São Paulo de manhã. Quantas horas foi, Di? Vixe, nós saímos da de Santa Fé, deveria ser umas 6, 7 horas da noite. Chegamos lá em São Paulo de manhã, mas não me lembro a hora. É de manhã, já tinha sol. Tinha amanhecido o dia.
Vocês chegaram aonde lá? Na Estação da Luz. Chegamos lá e era para o Marão estar esperando nós, mas ele não estava. Aí saímos lá fora e ficamos lá esperando ele vir. Quem estava, né? Quem estava esperando? Tava eu, a tua mãe, o Paulo, o Luiz Antônio, o Leonardo. A Lolita não estava com nós, que ela estava passeando na casa da avó. Na casa da tia. E ela não fez essa viagem com nós. Depois ela foi da casa da tia. Estava onde? Estava na casa de uma das tias dela. Aí depois, acho que estava de férias. Ela estava na casa da tia. Aí depois ela foi direto da tia, ela foi direto para Santo André. Aí nós chegamos lá, a casa já estava alugada. Não, e o tio Marão? Então, ele levou nós para a casa dele e deixou nós lá. Ele foi com que carro Aí, buscar? não lembro. Ele trocava de carro todo ano, eu não lembro que carro. E ele parou para levar vocês para almoçar, para comer? Não, nós fomos para a casa dele. Ele morava em Santo André. E nós fomos para o apartamento dele. Aí almoçamos lá, tudo, aí daí a pouco teu pai saiu de lá com o caminhão. Antes que nós, ele saiu de lá de Santa Fé. Ele saiu mais cedo que nós de Santa Fé, mas não lembro o horário. E ele chegou lá, nós chegamos de manhã, ele chegou quase à noite, no outro dia, quase à noite. Aí foram descarregar o caminhão, tudo, e aí nós fomos para lá, para a casa que tinha alugado. E essa primeira noite vocês dormiram onde? Lá em casa mesmo. Nós fomos para casa e arrumamos as camas, dormimos. E onde vocês foram dormir? Onde era essa casa? Essa casa era na Vila Pires, na rua Dom Pedro I. O número não lembro. Aí a casa era assim, era um sobrado. Nós fomos morar em cima e embaixo era uma oficina, que não sei de quem que era a oficina, não lembro, do homem, não lembro. E a gente tinha uma escada para subir assim, uma escada grande. E lá em cima era a nossa casa. Era boa a casa. Mas só tinha 2 quartos também, e uma sala, cozinha, banheiro, 2 banheiros. E uma varanda no fundo, onde a gente lavava roupa e secava a roupa. E era isso aí, foi. Aí os meninos, o Paulo saiu da escola agrícola, não quis mais ficar. Foi trabalhar no posto, junto com o teu pai também trabalhava no posto de Marão. Foi trabalhar junto lá. E o tio Ziza? O Luiz Antônio estava na escola agrícola. De Jabuticabal ele estava. Ele começou em Monte Aprazível, lá tinha escola agrícola, tem até hoje. Aí ele saiu de lá e foi para Jabuticabal. Ele e o Paulo. Chegou em Jabuticabal, o Paulo não quis mais ficar. Aí depois de lá, o Luiz Antônio saiu de lá, foi para outra escola, que eu não lembro o nome do lugar. Outra escola agrícola. Ficou lá acho que 1 ano só. Depois ele foi para São Manuel e lá ficou até se formar. E minha mãe, logo que chegou, foi fazer o quê? A tua mãe foi dar aula. Tinha o Zezinho e a Neula, eles eram professores. E a avó Cecília, que arrumou o primeiro serviço da tua mãe. Eu não sei se ela conhecia o Zezinho, a Neula, eu não sei, não lembro. Eu sei que foi ela que colocou a tua mãe dentro da escola, que ela era, como é que fala? Que mandava lá tudo, como é que é? Diretora. Diretora. Ela era diretora dessa escola na Vila Pires. E foi rápido isso, logo que você chegou? Rapidão. Nós mudamos em... Que mês que foi que nós mudamos? Fevereiro. Não sei se foi fevereiro ou março, acho que foi fevereiro. Sei que era assim, era férias ainda e logo começou as aulas e a tua mãe já começou a trabalhar. E a tia Lolita?
A Lolita, ela trabalhou lá em Santa Fé, acho que uns 2 anos lá, em Santa Fé, num cartório. Trabalhava lá, não sei o que ela fazia, porque não lembro. E chegamos lá em Santo André, ela não queria trabalhar e ficou. Aí a Ana Maria foi fazer faculdade em Minas, Machado, de Minas. E ela ia todo fim de semana. Quando a Ana se formou, daí a Lolita começou a ir para lá também. Fez faculdade lá também, voltou e começou a dar aula já. A Ana já estava dando aula, ela ia na faculdade, mas estava dando aula. Aí a Lolita começou a dar aula também. Só que era assim, a Ana, tudo que ela ganhava, ela botava dentro de casa. A Lolita nunca botou um centavo. Nunca. E o tio Zé? O Zé trabalhava no banco, trabalhou no Empório, que se falava Empório, que o tio Marão tinha, que era um supermercado pequeno. Onde é que era? Era lá na Vila Pires também, mas eu não lembro o nome da rua. Não lembro o nome da rua, não. Era perto de casa. Ele começou a trabalhar lá, depois saiu de lá, foi para o banco. Começou a trabalhar no banco. Que banco? Banco, como é que chamava aquele banco? Hoje é Itaú. Mas naquela época não era Itaú, tinha outro nome, que eu não lembro agora. Trabalhou lá um tempo. Aí o Paulo saiu do posto, foi trabalhar no banco também. No Banco Itaú também. E o Paulo trabalhou mais tempo. O Zé Carlos saiu, foi trabalhar é um negócio muito grande que tem lá em Santo André. Negócio de energia. Eu não sei, não lembro. Ó, sumiu a cabeça. E a senhora fazia o quê? Eu costurava. Costurava para fora, dia e noite. Vivia costurando. Eu comecei a costurar lá em Santa Fé. Lá em Santa Fé, inclusive, eu costurei para um alfaiate. Ele pegava costura e roupa de homem e dava para mim fazer. Tinha dia que eu chegava a costurar 3 calças de homem por dia, calça de homem, dava trabalho naquela época. Hoje não dá mais, hoje é simples. Naquela época dava, era cheio de bolso, cheio de coisa, cheio de trique-trique. Chegava a fazer 3 por dia. E mesmo assim eu tinha minhas freguesas, né? E lá em Santo André eu tinha muita freguesa. Muita. Eu tive muita sorte nesse negócio de costura. Porque só uma pessoa que não pagou o que eu fiz. Só uma. Ela pediu para mim reformar um vestido dela. Ela era minha vizinha. A irmã dela era minha vizinha. Ela morava no Rio. Ela foi passear na casa ficar uns dias na casa da irmã. Pediu para mim arrumar essa roupa dela. Eu arrumei. A mulher foi embora, nem tchau falou. A única que me deu prejuízo. Nunca levei prejuízo de ninguém. A única foi ela. Todo mundo me ajudou, todo mundo. E o vô trabalhava no posto, como é que era? Trabalhava no posto, ele trabalhava lá. Serviço de posto era colocar gasolina, era, sei lá, serviço de posto. Trabalhou, não sei quantos anos ele trabalhou lá com o Marão. Depois ele brigou com eles lá, saiu, foi para outro posto, que ficava na rua de cima, na esquina. O do Marão era numa esquina e esse outro posto era na esquina de cima. Trabalhou lá uns tempos, depois saiu de lá, foi trabalhar em outro posto na Vila Helena. Lá em Santo André ele só trabalhou em posto. Depois ficou doente e não trabalhou mais. Não dá para trabalhar mais.
casa. Ficou uns tempos, nós se cuidando. Aí ele quis voltar para Monte. E voltamos para Monte, eu e ele, só porque os filhos já estavam todos casados. Em que ano vocês voltaram para Monte? Ixi, não sei. O Zé Carlos, que ano que o Zé Carlos casou? Eu não lembro. Deve ter sido em 81, 80, 81? Não lembro. Não lembro o ano que nenhum filho casou. Nenhum. Quem casou primeiro? Paulo. Paulo casou primeiro. Depois do Paulo, E como é que foi o casamento dele? o casamento do Paulo foi esquisito demais, foi coisa mais. Teu avô nem foi no casamento dele, casou lá em Polônia. E fui eu e tua mãe, o Luiz Antônio. Tua mãe era para ser madrinha dele, mas na hora do casamento, a tua mãe tinha ido buscar a tia Maria, que ela queria ir no casamento. Chegou lá e já tinha casado, então eu que fui madrinha dele, porque não tinha ninguém no casamento, ninguém. Só nós. E eles foram, e eles vieram. Conta a história do Fusca. Então, e aí, foi quando nós estávamos voltando do casamento dele, estava eu, ele, a Dalma e a Ana, tua mãe, que era a dona do carro. E o carro deu uma derrapada, estourou um pneu, deu uma derrapada e caiu assim numa valeta. Fala valeta, um vale, né? Que tinha assim na beira da estrada. Caiu lá. Paulo bateu a cabeça, desmaiou. Nossa, mas foi um sufoco, viu? O único homem vai e desmaia, vê se pode. E aí nós lá, a Ana brava, nervosa, e eu no meio da estrada pedindo socorro. Para alguém parar para ajudar a gente, né? Aí parou um caminhão, e aí tua mãe começou a ficar brava comigo, que um cara podia me matar, e não estava nem aí, viu? Aí o caminhão socorreu a gente, levou a gente uma cidadezinha lá perto, deixou o carro. Não, aí chamou o mecânico foi lá, levou o carro para a oficina dele e nós fomos embora de ônibus. Aí foi esse dono da oficina levou nós para a cidade mais próxima, acho que foi Catanduva. E ali nós pegamos o ônibus e acabamos de chegar de ônibus, porque a tua mãe tinha que dar aula no dia seguinte, ela tinha que dar aula, ela tinha que estar lá, né? E aí foi. Nos dias o Paulo foi lá, pegou o carro dela, o mecânico já tinha arrumado o carro, e levou para casa. E foi essa. Ai, cada uma. E quem depois se casou? Depois, quem foi que casou depois do Paulo foi. Acho que foi a Lolita. Mas a Lolita já não estava mais morando com nós. Teu avô tinha botado ela para fora. Por quê? Porque ela não ajudava nós em nada. A família é grande, a família já estava grande, tudo adulto. E o Luiz Antônio e o Zé Carlos não trabalhavam, porque o Luiz Antônio estudava, estava na escola. O Zé Carlos não tinha idade. Ele ia lá no posto. Fez até uma borracharia lá, para consertar os pneus dos carros, tudo. O Marão tomou dele, botou ele para fora. Aí ele ficou sem trabalhar uns tempos. Depois foi trabalhar nesse empório do Marão. Aí depois foi para o banco e daí foi subindo, foi indo. E aí foi o casamento do Paulo, que foi essa tragédia. Teu avô não quis ir no casamento, ele falou, não vou de jeito nenhum. Isso para mim não é casamento. Não, eu vou cortar essas partes. Isso daí eu estou falando para... Ah, tá gravando, Tá eu não posso insistindo em falar essas falar em mal dele. Depois você corta.
você corta isso aí tudo. Mas o... E o casamento da tia Lolita, como é que foi? O casamento da Lolita foi... O casamento, assim, fizeram festa, mas ela já estava morando, quando ela saiu de casa, o Marão arrumou uma casinha para ela no fundo do quintal de uma... Era amigo do Marão lá. E ela foi morar lá. E... Não, sabe por quê que... Bom, não vou falar. Coisa feia, não vou falar mais. Deixa pra lá. Coisa da Lolita é só coisa feia. E aí, quando ela casou, ela já tinha feito as pazes com teu pai. Aí nós fomos no casamento dela. E teve uma festa, teve um casamento normal, comum. E ela ficou morando lá nessa casinha que ela morava. Ficou morando lá. Depois nasceu na Iri e tocaram a vida. Como é que foi o nascimento do Danaí? Foi o primeiro neto, né? Primeiro neto. Eu não participei do nascimento, nada. Não participei, não. Só... Tem uma foto aí, você viu ontem as fotos, né? E eu não tinha tempo de participar de nada, ajudar ninguém, porque trabalhava dia e noite. Não tinha tempo de ir para a casa dos outros, eu não ia na casa de ninguém. Era só trabalho. E foi. E depois? Depois foi minha mãe casou, né? Depois da Lolita, foi a tua mãe. Tua mãe casou na Aparecida do Norte. Ela foi casou no civil lá em Santo André, na igreja na Aparecida. E como é que foi o casamento? O que a senhora lembra? No casamento da tua mãe não teve festa. Acho que não teve nada no casamento dela. Fomos lá para Aparecida do Norte. Fez um almoço lá em casa com os parentes. Mas quem que era? O Zé era o Paulino Garcia, com a família dele. Era o Zé lá o Zé da Neula. O Zé a Neula, eles eram... Mingate. E tinha da família dela, que eu me lembro que foi no casamento, foi a Mafalda, que era a tia dela. A avó já tinha morrido. Acho que foi só a Mafalda da família dela que foi no casamento dela. De quem, irmão? Hã? De quem? Da Lolita. Eu vou da minha mãe. Ai, meu Deus. Olha a minha cabeça, como é que tá. Minha nossa. No casamento da tua mãe, então, foi o Zé Mingatti, a família, o Paulino Garcia, lá o Paulino, o pai do Rodrigo, a família, e o Marão, Esmeralda. Quem mais foi? Acho que a Jo, acho que foi no casamento dela. A Jo, acho que foi sim no casamento dela. E acho que é só. Então, almoçaram lá em casa, fizemos um almoço lá, almoçamos e fomos para Aparecida do Norte. Casaram e depois cada um pegou o seu caminho e foi para a sua casa. Não teve festa. No casamento da tua mãe não teve festa, do Paulo não teve festa. Do Luiz Antônio teve festa porque a Tereza fez, a mãe da Silvia fez. A festa foi lá em São Manuel. Aí lá foi bastante gente. Casamento do Luiz Antônio. Foi bastante gente, bastante mesmo. Mas depois o do Zé Carlos, a festa foi na casa da tua mãe. Tinha bastante gente também. Na casa da Manopé já? Hã? Aquela casa da Manopé? Da Manopé. Lá em casa não dava, era a casa pequena, sobrado. Não tinha espaço. Tinha quintal. Depois que minha mãe casou, ficou a senhora,
O Zé Carlos. E o vô Tonico. E o vô Tonico. Vocês três. Nós três. Não, a mãe casou, depois casou o Luiz Antônio. Mas o Luiz Antônio não ficava em casa, que ele ficava lá. Ele estudava lá em São Manuel. Depois que ele se formou lá, arrumou serviço por lá e ficou por lá. Ele não ficava, ele só vinha nas férias em casa. E era eu, o Zé Carlos e o teu avô só. E como é que era o Natal? Os Natal, a gente não tinha nada, mas sempre no Natal a gente fazia alguma coisa, sempre. Lá em Santa Fé, quem fazia o nosso Natal era o doutor Rodolfo e Dona Ivone. Eles davam leitor para nós, eles davam as coisas para nós passar o Natal. Eles iam embora, eles iam lá para o Rio de Janeiro, que a família dela, a dele era de São Paulo e a dela era do Rio. Então eles chegavam no Natal, no Novo, eles iam para lá. Mas eles deixavam nós surtido lá para passar o Natal. Em Santo André? Não, isso foi em Santa Fé. Em Santo André. Santo André? Não, aí já estava melhor de vida, né? Já estava melhor de vida, já porque o teu avô estava trabalhando, o Paulo estava trabalhando e o Paulo sempre ajudava a gente. O Paulo e a tua mãe sempre ajudou. Sempre. Então a gente não estava mais mal de situação como estava em Santa Fé. Tinha melhorado bem. Aí, o Natal era assim, a gente passava junto com a Esmeralda e o Marão. Mas era assim, teu pai comprava leitor, matava lá em casa e eu tinha que temperar, assar e entregar para eles pronta, para eles comer. Para a Esmeralda. Um dia eu estava com a cabeça virada, um dia eu estava, nossa, cansada de trabalhar, muito serviço, muita coisa. Eu falei, teu pai chegou lá com o leitor, eu falei, não vou te ajudar. Chama a tua irmã para mim te ajudar. Eu não vou te ajudar. E não ajudei, não fiz nada. Teu pai matou, temperou e levou para ela só. Aí acabou, aí nunca mais juntamos no Natal. Ah não, era tudo por minha conta. O serviço era tudo para mim. Ela ficava no posto o dia inteiro. E eu tinha que fazer as coisas para ela. Não. O que a senhora lembra do nascimento da Renata? A Renata nasceu 18 dias antes. Não, 18 não. Ela nasceu dia 18 de fevereiro. E o Ale nasceu dia 1º de março. Quer dizer, quantos dias? 18, 19, 20, 21, 22, 23. Uns 20 dias, né? 15, 20 dias, sei lá, por aí. Aí que o negócio pegou. Porque a Dalva teve a Renata e foi lá para minha casa. A tua mãe teve o Ale e eu tinha que cuidar das duas. Tinha que cuidar. A tua mãe passou muito mal quando o Ale nasceu. Nossa, ele passou muito mal. Nossa Senhora, que medo que eu passei. Achei que ela ia morrer. E eu tinha que cuidar da tua mãe. Morava longe dela, não era perto. Tinha que pegar o ônibus para ir lá. E tinha a Dalva em casa com a Renata, que eu tinha que cuidar dela também. Então, quando a Renata nasceu, ela foi morar com a senhora? Não, ela foi ficar na minha casa, porque estava de dieta, não podia fazer as coisas. Porque antigamente, hoje já não é mais assim. Hoje a criança nasce, a mulher já vai, no dia seguinte já vai para casa, já vai cuidar da vida. Antigamente era 40 dias de dieta. Tinha que ficar 40 dias, a mulher ficava só na cama. Fazia nada. E como é que eu fazia?
Eu ficava louca. Então, mas como é que era? A Renata ficava lá na Dom Pedro. No Dom Pedro. E minha mãe? E tua mãe lá na casa que o Alê nasceu. Que era no Campestre. Lá, Era no Campestre, lá em mas cima. mas não era aquela casa, era outra Eu casa. sei qual que é. Lá em cima. Lá. Então, aí eu fazia as coisas lá em casa, tudo. Aí pegava o ônibus, ia para casa da tua mãe, fazia as coisas para ela. E quem ficava com a Renata? A Dalva. A Dalva. E aí a senhora ia lá para... Aí eu ia lá para fazer as coisas para tua mãe. Porque a Dalva teve a Renata, mas ela tava tudo bem com ela. Tava tudo jóia. Agora tua mãe não, tua mãe passou muito mal. Passou muito mal quando a Alê nasceu. Nossa! Mas graças a Deus deu tudo certo. E aí depois que passou os 40 dias, essas crianças ficavam sempre lá na casa? Aí não, aí cada uma na sua casa. A Dalva foi para a casa dela e a tua mãe já estava na casa dela, né? Aí cada um cuidava como podia. E eles iam no final de semana na casa da senhora? Ia. E como é que eram essas duas crianças lá? Não, eles sempre se deram bem. Sempre, sempre. Eles brincavam muito. Desde pequenininho eles brincavam. Eles iam lá em casa e, nossa, fazia farra lá. Porque lá morava no sobrado, só tinha que brincar dentro de casa. Eles pegavam as panelas da cozinha e levavam e jogavam debaixo da cama. Olha, você precisa de ver o que eles aprontaram. O que eles aprontaram. Mas sempre se deram bem, sempre. Graças a Deus. Foi. A Ana Paula já era esquisita, mas a Renata não, a Renata era... E aí nasceu a Ana Paula. Hã? E aí depois veio a Ana Paula. Depois, quando a Ana Paula nasceu, quando ela engravidou, eles estavam separados. O Paulo e a Dalva. Estavam separados. Eles moravam em São Paulo. Ela foi embora com um cara lá, um dentista. Largou dele. Aí ele foi lá para casa. Ficou lá em casa. Quando foi ficou um tempão sem a Dalva aparecer. A Renata ficou comigo. A Renata ficou... Antes deles se separar, eu já sabia que ia separar, ela levou a Renata lá para minha casa. E depois quando ela foi embora, ela mandou uma carta para mim. Só que essa carta eu perdi porque foi roubada, abriram minha bolsa e tiraram a carteira e essa carta estava dentro dessa carteira. Ela me dando a Renata. A Renata fica comigo, porque ela ia embora, porque não sei o que lá, não lembro o que estava escrito. Eu sei que ela tinha, nessa carta, ela me deu a Renata ficou comigo. Aí ficou um tempão assim, quando falaram um belo dia, ela apareceu. A Dalva apareceu, a Renata não quis ver ela, não. Grudou nas minhas pernas e chorava, não queria ver a mãe de jeito nenhum. Ela pegou, acho que raiva da mãe. A Renata tinha o quê? Uns 2 anos. Vai, continua. E aí ficou um tempão separado. Quando foi um dia, ela apareceu lá, ela queria levar a menina, mas ela não tinha onde morar. E largou, o outro homem largou dela também, e ela ficou sem ter onde morar. Aí ela foi na casa do tio Pedro, para ficar lá com eles. A família do tio Pedro era grande. Aí o tio Pedro foi lá em casa perguntar para mim o que tinha acontecido. E eu contei para ele. Ele não aceitou ela.
Aí ela tinha uma irmã que morava lá, irmã de criação que morava lá. Aí ela foi para casa dessa irmã. Quando foi um dia, ela apareceu lá em casa e aí ela não subiu, ela ficou lá embaixo, o Paulo desceu com a Renata. Daí a pouco eu escuto a Renata gritar. Desci lá embaixo, um puxava com um braço, outro puxava com outra menina. Eu falei, vocês estão ficando loucos, onde que se viu isso? Peguei a menina e subi com ela. Falei, agora vocês briguem o tempo que vocês quiserem, se mate se quiser. A menina não. Aí passou essa briga, dali uns tempos eles voltaram. Aí ela engravidou da Ana Paula. Aí ficaram juntos um tempo, depois se separaram de novo. Aí não voltaram mais. Arrumou outro, foi embora com outro. E as meninas ficaram. Aí a Renata já estava grande já. Foi morar sozinha. E o que mais depois? E aí por que aconteceu para vocês voltarem para Monte? Aí então, aí era... A briga era com teu pai com a Tânia. O Zé já tinha casado, né? O Zé ele estava morando em casa, na nossa casa. E teu pai nunca se deu com a Renata. Oh, meu Deus, com a... Como é que chama ele, Zé? Tânia. Nunca se deram. Eles brigaram, mas brigaram feio. Uma semana antes do casamento. Aí eles casaram tudo, foram morar lá, mas aí teu pai não quis mais ficar lá. Quis ir embora, para onde? Aí fomos para nossa casa lá. Foram para onde? Lá no Monte Aprazível. A nossa casa lá, aquela casa de esquina, fomos para lá. Mas vocês compraram de volta aquela casa? Não. Aí, então, ali foi assim. O homem que comprou, ele não pagou a casa inteira. Ele deu a entrada e mudou para casa. Não pagou mais. E a casa era dos meninos. O teu avô não podia ter vendido a casa. Porque era dos meninos. A Lolita já era maior de idade. A tua mãe tinha 17 anos, mas ele fez a maioridade dela. Foi no cartório, fez a maioridade dela, então tinha a Lolita e a tua mãe que assinava a escritura. E os outros não podiam, porque era menor de idade e não podia. Aí teu pai arrumou um advogado, porque o homem não pagou a casa, deu sua entrada e não pagou mais. Eu sei que ele teve a casa de volta. Foi devolvida a casa para as crianças. E aí a casa estava alugada. Mas quando aconteceu isso, a casa estava vazia, o que não tinha saído. Aí nós fomos para lá. Ficamos lá 3 anos e teu avô morreu. E aí eu fui embora para Santo André. Nesses 3 anos, a senhora trabalhava lá? Lá em Monte? É. Não, lá em Monte eu tinha que cuidar do teu avô, que ele era doente, eu tinha que cuidar. Toda semana eu tinha que correr com ele para o hospital e deu muito trabalho. Muito trabalho. E tinha que cuidar dele, correr, ficar junto com ele lá e em casa cuidar. Eu não fazia nada lá, só serviço de casa. Só. E depois ele morreu, aí eu fui para tua mãe. Como é que eram as férias lá em Monte com a criançada indo para lá? Vixe, era uma farra desgramada. Juntava Paulo, Renata, Ana Paula, Nairi. Gente do Paulo céu. é o Alê, né? É, olha.
Eu sempre chamo, engraçado que eu chamo Alê de Paulo. E chamo o Paulo de Alê. Vê se pode. Tá na minha cabeça, não sei o quê. E como é que era lá? Eles brincavam demais. Lá tinha quintal na casa, tinha quintal grande. Brincavam demais, vixe. E lá tinha sorveteria em frente de casa, toda hora eles queriam sorvete. Toda hora, a molecada lá buscar sorvete. Ficavam doidos. Eu brincava só lá em casa, só, não ia pra casa de ninguém. E lá em Monte o vô ficou doente. O que ele tinha? Problema de coração. A mãe Maria também morreu disso, de coração. A Garcia morreu de câncer, o tio José também foi de câncer. Meu pai no instantinho não, até que viveu, quando nós fomos para Monte, voltamos de Santo André para Monte, ele já estava doente. Já estava doente já. E quem me ajudava, que levava a gente para Rio Preto, nos médicos, porque o médico era de Rio Preto, era a Marilene, a mulher do André. Ela que levava nós. E ela acompanhava nos médicos. Quando foi um dia, o médico falou para ela, não falou para mim, não, falou para ela: seu tio tem 1 ano de vida. Não vai passar de 1 ano. E não passou. Não passou de 1 ano. Mas ela me falou que o médico tinha falado para ela. Eu ia fazer o quê? Aí o médico deu o nome de um médico do hospital de Monte Aprazível, que era amigo dele, deu uma carta para esse médico cuidar do teu pai. Aí eu levava ele lá em Monte. Todo fim de semana eu tinha que correr. Esse era o médico. O dia que ele morreu, eu fui lá, porque o hospital era um quarteirão da minha casa. Fui lá, teu avô estava ruim em casa, eu fui lá para marcar a consulta, né? Aí ela falou assim: hoje não dá. Foi de manhã, cedinho. Hoje não dá, só amanhã. Eu falei para a secretária, falei: se ele morrer hoje, eu venho amanhã? Falei desse jeito, secretária. E não é que ele morreu hoje, né? Foi para o hospital, acabou de chegar, daí a pouco morreu. Lá dentro do hospital. Aí ela marcou, ela falou assim: então a senhora fala com o médico, que era o médico que cuidava dele, ele está atendendo um cliente, a senhora fica na porta do consultório dele, a hora que o cliente sair, a senhora fala com o médico. Se ele autorizar, eu marco. Aí eu falei com o médico autorizou. A senhora foi buscar ele? Aí eu fui buscar ele. Aí eu fui na casa da minha mãe, pedi pro meu irmão, que estava lá, o Miro, para levar ele de carro, porque nós não tinha carro. Ele não podia andar. Aí o Miro foi lá, pegou ele, levou no hospital.